Olá a todos, então bem-vindos ao canal da Edboard Games. Hoje eu vou estar a jogar enquanto vos ensino este Nucleum. Ele que é um jogo de 1 a 4 jogadores com uma duração aproximada de 60 a 150 minutos e está a ser distribuído pela Board and Dice. E este é aquele formato que, à medida que eu vou jogando e as regras vão surgindo, eu vou-te ensinando este jogo. Este é o formato que eu utilizo para ensinar estes jogos mais complexos e por isso, se este vídeo te for útil, deixa desde já o gosto, subscreve o canal e qualquer dúvida que tu tenhas, já sabe, utiliza a caixa de comentários. Então, sem mais demoras, vamos já saltar para a mesa e começar a jogar e a aprender também este Nucleum. Sejam então bem-vindos ao Nucleum. Neste vídeo eu vou estar a simular uma partida para 2 jogadores, então à medida que eu vou jogando, eu vou-te explicando o jogo. Vamos começar então com uma breve explicação do que é que consiste este Nucleum. Este jogo transporta-nos para a Saxónia no século XIX, onde foi desenvolvida uma tecnologia que é capaz de converter urânio em energia, designado de núcleo, que atualmente designamos de reator nuclear. Então cada jogador é um industrial que vai tentar ser bem-sucedido nesta nova revolução energética, económica e industrial. Para isso, os jogadores vão andar a construir os seus edifícios, mas também as turbinas e fazer a exploração de diferentes minas de urânio aqui no tabuleiro, ao mesmo tempo que criam ligações entre os diferentes edifícios e as usinas, ligar estas diferentes usinas às minas e às explorações de carvão, para com isso conseguirem converter a matéria-prima em energia e depois transportar a energia para os diferentes edifícios. Ao mesmo tempo vão estar a desenvolver a sua própria tecnologia, à medida que tentam completar os diferentes contratos que foram designados pelo rei Frederick. E com isto tudo, os jogadores vão angariar pontos de vitória, que é assim que vencem o jogo. O jogo não tem turnos determinados, mas tem eventos que vão levar à colocação destes marcadores em diferentes locais do tabuleiro, e assim que 3 marcadores sejam colocados, o fim do jogo foi despletado. Terminam essa ronda, fazem mais uma última ronda e depois avançam para uma pontuação final e o jogador com mais pontos vence o jogo. Para que vocês entendam melhor as regras, eu vou-vos explicar um bocadinho a preparação que vocês veem à vossa frente. Aqui vocês veem o tabuleiro de jogo, que está voltado para o lado correspondente ao número de jogadores, e no início da partida vocês colocam estas usinas em 3D nos diferentes locais do tabuleiro e colocam esta, que é uma usina exclusiva de produção de energia a partir de carvão, neste local aqui. Através destas cartas que tiras no início da partida, vais determinar onde é que começam os edifícios urbanos, quais das usinas é que começa como sendo uma usina nuclear e também quais os espaços que vais bloquear no tabuleiro. Então, como vocês veem, a usina nuclear vai ser esta aqui. E temos aqui já os espaços que estão bloqueados aqui no tabuleiro, que não podem receber qualquer construção. E também temos aqui já os espaços que vão levar os edifícios neutros. Por fim, vais colocar aqui os carregamentos de carvão nestes espaços aqui e naquele espaço ali em cima. Neste lado aqui, temos na parte mais exterior os objetivos de fim de jogo, como os marcadores de núcleo que depois vão ser colocados no tabuleiro. Ali em cima temos um mercado de fichas de ação que os jogadores podem adquirir ao longo da partida. Aqui os diferentes contratos e aqui temos os marcadores de fim de jogo e aqui os marcadores de pontuação dos diferentes jogadores que servirão para colocar nesta tabela aqui. Aqui vocês veem a área de um jogador e cada jogador no início da partida vai ter a oportunidade de selecionar uma experiência. Neste caso este jogador começa com a experiência C e deve retirar as fichas de ação que correspondem a essa mesma experiência, neste caso C. Depois escolhe uma cor, retira todos os edifícios e coloca neste tabuleiro consoante a sua cor, as turbinas e as diferentes minas. Depois retira 2 trabalhadores da sua cor e 4 moedas. Por fim, coloca os seus 3 marcadores neste local aqui. No início da partida, cada jogador recebe também um contrato inicial que coloca neste espaço aqui. Por fim, selecionas o primeiro jogador, cada jogador coloca uma ficha de pontuação na casa 0 aqui da tabela de pontuação e colocas também este marcadorzinho na casa 70 da tabela de pontuação, que é um dos triggers do final do jogo. E agora sim podemos começar a jogar este Nucleum. O jogo Nucleum é jogado em turnos alternados, a começar pelo primeiro jogador. E cada jogador no seu turno pode fazer uma de 3 ações disponíveis. Ou o jogador joga uma ficha de ação, ou o jogador utiliza uma das suas fichas de ação para construir um caminho de ferro aqui no tabuleiro, ou então opta por recarregar, onde vai receber mais recursos para que possa fazer mais e melhores ações. Vamos então ver o que é que o primeiro jogador vai decidir fazer. Antes de avançar para o turno, só dar conta das ações adicionais que o jogador tem sempre ao seu dispor no seu turno, onde pode sempre converter um urânio num trabalhador, ou então um trabalhador numa moeda. Como já vos disse, cada jogador tem então ao seu dispor 3 ações onde deve escolher
como vocês veem, o jogador começa com um contrato inicial e o que este contrato diz para este jogador é que ele tem que fazer duas construções, sejam os seus edifícios, sejam as suas turbinas ou então as suas minas, numa cidade roxa. Então, para isso, nós vamos começar mesmo por utilizar uma das nossas fichas de ação para efetuar essa mesma ação. E a ficha que nós vamos escolher vai ser esta aqui. Para efetuar uma ação, o jogador pega na ficha pretendida e coloca no espaço à esquerda disponível. E depois vai ter a oportunidade de executar uma, as duas, ou então, se não quiser, pode não completar nenhuma ação. Adicionalmente, depois de fazer as ações, ou entre as ações, o jogador pode sempre completar um dos seus contratos, quer seja estes aqui ou aqueles que se encontram no tabuleiro de jogo, que são os contratos roxos. E é isso que nós vamos tentar fazer. Então, esta ficha de ação permite-nos fazer duas ações. A primeira, que está aqui em cima, é a ação de urbanizar, que é aquela que vamos começar por realizar. Para fazer esta ação, vamos nos dirigir a esta secção do nosso tabuleiro de jogador, que tem então o símbolo de urbanizar. Como vocês veem, os edifícios estão aqui organizados num género de tabela, onde aqui as linhas são o preço dos edifícios nessa mesma linha e as colunas são o tipo de edifício. Então o jogador vai querer construir este edifício aqui. E para isso tem que pagar duas moedas, retira o edifício daqui e agora vai colocá-lo no tabuleiro de jogo. E agora a questão é, onde é que o jogador pode colocar este seu edifício? Para colocar um edifício aqui no tabuleiro existem duas regras que o jogador tem de cumprir. A primeira delas é que tem de colocar este seu edifício dentro da sua rede. E o segundo é que o local onde vai colocar o seu edifício tem que coincidir com o tipo de edifício que está a tentar construir. Vamos então explicar o que é uma rede aqui no núcleo. Para isso eu criei este pequeno exemplo. Uma rede aqui no núcleo são um conjunto de cidades adjacentes que estão ligadas entre si. E fazem parte da tua rede cidades onde tu tenhas lá um edifício construído ou então onde as linhas tenham pelo menos um boneco teu. Neste exemplo aqui, tu vês que estas duas cidades pertencem à rede do jogador azul, já que ele conseguiu participar na ligação entre estas duas cidades, por isso significa que ele poderia construir este seu edifício aqui ou então aqui, mas como tu vês, ainda existem estas duas cidades que fazem parte da sua linha. Uma porque tem lá um dos seus edifícios e a outra porque construiu uma ligação para a outra cidade. Neste jogo, a obrigatoriedade de construir dentro da tua rede é imposta aos edifícios, às turbinas e às minas. O que significa que a construção de linhas não está restrita à tua rede e podes construir linhas onde te bem te apetecer. E o segundo critério é o seguinte, o jogador só pode construir este ou o edifício que quer construir no local que tem o mesmo símbolo do que o edifício que o jogador quer construir. Neste caso é um edifício urbano, por isso ele tem que colocar num sítio que tenha um símbolo urbano. Se vários espaços tiverem símbolos desse edifício, o jogador vai para aquele que só tem o símbolo que corresponde ao edifício que o jogador quer construir. Por exemplo, se o jogador quisesse construir este seu edifício aqui, ele podia construir aqui ou então aqui. Mas, para ser um bocado mais amigo dos outros jogadores, as regras sugerem que o jogador construa no sítio que só tem um símbolo e que corresponde então ao edifício. Neste caso, o jogador quer construir numa cidade roxa para tentar completar este seu objetivo, então ele vai colocar o seu edifício aqui. Ainda relativamente à ação de urbanizar, se o jogador quiser urbanizar num sítio que tem este contorno vermelho e o -2, terá obrigatoriamente que pagar duas moedas para poder construir aqui. A grande vantagem é que estes espaços não têm nenhum requisito, como vocês conseguem ver. Já realizamos a ação de cima, vamos agora realizar a ação de baixo, que é industrializar. Para isso, vamos a esta secção do nosso tabuleiro e novamente aqui voltamos a ter um género de tabela. Esta ação de industrializar permite aos jogadores construírem turbinas e também explorar minas de urânio. Como vocês veem aqui no lado esquerdo, cada construção de turbina ou mina, nós vamos ter um custo em trabalhadores. Não há nenhuma sequência para a construção das turbinas e também o jogador, se construir, por exemplo, uma turbina, pode, num turno futuro, construir uma mina de cima. Não tem de ser obrigatoriamente na mesma linha. Também referir que, após a construção de cada turbina tem uma habilidade específica e
também cada experiência acrescenta uma habilidade única a uma das turbinas. Então, neste caso, vamos querer construir esta turbina aqui e para isso vamos pagar um trabalhador. E agora vamos retirar esta turbina e colocá-la no tabuleiro de jogo. Esta turbina, como vocês veem, vai ter uma habilidade específica, que será na altura que fizermos a ação de energizar. Quando fizermos isso, sempre que quisermos comprar carvão, vamos ter um pequeno desconto de uma moeda. E agora onde é que vamos construir a turbina? A turbina tem que ser construída na nossa rede e, como tal, já construímos um edifício aqui, por isso temos que construir aqui obrigatoriamente. Vamos então colocar a turbina aqui. Relativamente ainda à ação de industrializar, se um jogador conseguir construir uma turbina e a mina da mesma linha, ele vai ter direito de imediato a receber um ponto de vitória. E completamos assim as duas ações. Como vocês se lembram, podemos ainda adicionalmente completar um contrato. E como nós conseguimos construir um edifício e também uma turbina numa cidade roxa, nós conseguimos completar este objetivo. E este objetivo o que é que nos dá? Dá-nos acesso automaticamente a desenvolver uma tecnologia de nível 1, que é esta secção aqui do nosso tabuleiro individual. E vamos agora desenvolver uma tecnologia de nível 1. Como vocês veem, o tabuleiro de tecnologia tem nível 1, nível 2 e nível 3. E nós podemos desenvolver uma destas tecnologias. Existem diferentes tipos de tecnologias. Aquelas com o fundo mais alaranjado são habilidades que nós vamos ter para o resto da partida. Aquelas que têm um fundo mais azul são habilidades únicas e só podem ser utilizadas uma vez e de imediato. E aquelas que têm assim um fundo roxo são uma pontuação específica para o fim da partida. Então nós podemos desenvolver uma tecnologia nível 1, temos que nos focar nestas aqui. Esta aqui permite-nos ganhar um cubo de urânio sempre que fizermos a ação industrializar, ou seja, sempre que construímos uma mina ou uma turbina. Esta aqui recebemos uma moeda sempre que conseguimos abastecer com sucesso um dos nossos edifícios com eletricidade. Esta aqui permite-nos fazer de imediato uma ação de urbanizar, ou seja, construir um dos nossos edifícios com uma redução de menos 2 moedas. Como estamos no início da partida, eu não tenho qualquer vantagem em construir, também ainda não estou muito perto de conseguir abastecer os nossos edifícios ou um edifício com energia. Não vou fazer esta, vou optar por desenvolver esta. Colocamos a peça assim para simbolizar que já foi desenvolvida. Este jogador vai decidir também utilizar uma das suas fichas de ação e vai utilizar esta ficha. Então ele vai colocar aqui neste espaço à esquerda e agora, como vocês veem, temos na mesma duas ações. Esta que é uma ação de adquirir novas fichas de ação e esta que é uma ação de industrializar que vocês já conhecem e vamos começar exatamente pela de cima. Para isso temos que nos dirigir a este local aqui, como vocês veem tem o símbolo da ação ali em cima, por isso sempre que vocês tiverem dúvidas recorram à simbologia do tabuleiro e agora nós podemos adquirir novas fichas de ação. O preço de cada uma está listada aqui em baixo e nós podemos sempre adquirir entre uma a duas fichas de ação. A primeira ficha de ação só tem o custo daquela que está indicada em baixo, mas se nós quisermos adquirir a segunda ficha de ação tem o custo que está aqui indicado em cima de 2 moedas adicionais. Então o jogador vai querer adquirir esta ficha aqui, que custa 0, e agora vai querer adquirir esta ficha aqui, que tem o custo de 1, mas como é a segunda vai ter um custo adicional de 2 moedas, por isso custa 3. O jogador paga então 3 moedas e vai buscar esta ficha. As fichas que o jogador acabou de adquirir são adicionadas à sua mão. Depois de ter feito a compra das fichas de ação, estas são deslizadas para a direita e novas são adicionadas aqui da pilha de fichas de ação. Quando só restarem fichas de ação aqui nesta linha ou todas elas tiverem sido compradas, vocês vão ver que vai ser revelado este símbolo aqui. Isto indica que os jogadores têm que colocar de imediato um marcador de fim de jogo. E é desta forma que o fim do jogo vai ser alcançado. Então vou utilizar este momento para vos explicar quais é que são os outros momentos que levam à colocação destes marcadores de fim de jogo e, portanto, levam ao despletar do fim da partida. Para vocês saberem onde estão os marcadores de fim de jogo, é só olharem para a simbologia representada no tabuleiro e nos diferentes componentes do jogo. Temos outra indicação para colocação de marcador de fim de jogo sempre que os contratos cinzentos e amarelos se esgotarem, que vocês veem tem o símbolo aqui. Veem também que quando os jogadores colocarem estes marcadores é revelado um símbolo de fim de jogo, que devem também colocar aqui um marcador. Veem também que tem outro marcador aqui
na casa 70 da tabela de pontuação, ou seja, quando um jogador alcança os 70 pontos, colocas também aqui um marcador. E por fim, o último indicador está no tabuleiro de tecnologia de cada um dos jogadores, que significa que quando um jogador consegue desenvolver as suas 8 tecnologias, vamos colocar também aqui um marcador de fim de jogo que pode levar ao fim da partida. Realçar ainda que os jogadores que levam à colocação destes marcadores recebem de imediato 3 pontos de vitória. E agora vamos passar para a segunda ação, que é industrializar. Uma vez que o objetivo inicial deste jogador é construir 2 estruturas numa cidade cinzenta, ele vai aproveitar a ação de industrializar e vai gastar um dos seus trabalhadores e vai colocar esta turbina numa cidade cinzenta. Ele tinha algumas cidades cinzentas à escolha e ele pode colocar esta turbina em qualquer uma delas, uma vez que ainda não começou a construir a sua rede. No entanto, ele vai querer colocar aqui. E porquê? Porque este espaço agora pode ser utilizado para, no futuro, construir um edifício qualquer, aqui neste espaço, e além disso, como vocês veem, tem aqui estas linhas de comboio que garante que esta cidade está ligada desde já a estas explorações de carvão e assim vai ser possível deslocar o carvão para esta usina. E se tivermos aqui um edifício, obviamente que esta usina já estará disponível para abastecer energeticamente este edifício. No entanto, e uma vez que ele precisa de 2 edifícios, ainda não conseguiu completar este objetivo e termina assim o seu turno. É a vez deste jogador aqui e ele seleciona uma das peças e vai colocá-la nesta parte do seu tabuleiro. A peça que o jogador escolheu vai-lhe permitir ir buscar novas peças de ação e em troca, ainda aqui a parte de baixo, permite com que o jogador ou receba um trabalhador ou receba 2 moedas. Ora, neste momento, este jogador tem 2 moedas e um trabalhador e como vai dar jeito para adquirir novas fichas de ação, ele vai começar por realizar a ação que está aqui em baixo e vai receber 2 moedas. E agora sim vai efetuar a ação que se encontra em cima, que é ir buscar novas fichas de ação. Olhando aqui para o mercado de ação, ele quer ir buscar esta peça aqui, custa 0, e agora quer ir buscar ainda mais uma adicional, por isso à partida vai ter que pagar já 2 moedas e vai pagar mais uma porque ele quer esta ficha aqui, então fica com um custo total esta peça de 3 moedas, ele recebe esta peça e junta as outras também à sua mão. O jogador já adquiriu então as 2 peças, vamos reabastecer o mercado. O turno deste jogador está terminado e agora é a vez deste jogador aqui. Este jogador vai decidir jogar uma ficha de ação e olhando para as fichas que ele tem acesso, ele quer construir. Ele tem 3 fichas, ou melhor, 4, que eu já vou explicar esta aqui mais adiante, mas ele tem basicamente 3 fichas que pode utilizar desde já para construir. Ele vai utilizar aquela que lhe dá mais benefício, que é esta aqui. Dá-lhe um desconto de 2 ao fazer essa ação e ainda permite, aqui nesta ação de cima, que avance aqui este seu marcador uma casa nesta tabela. Vocês já vão ver para que é que esta tabela serve mais adiante no vídeo. Esta ação está feita, que foi avançar uma casa. Vamos partir para esta ação aqui, que é a ação de urbanizar, só que desta vez o jogador vai ter o desconto de 2 moedas. Como vocês veem, o jogador só tem uma moeda, tem o desconto de 2, significa que pode construir até esta linha de edifício. E ele vai decidir construir este seu edifício, que tem um custo de 2, que já está coberto aqui por esta ação e por isso não paga nada por este edifício. Uma vez que o jogador já tinha colocado esta sua turbina aqui, a partir deste momento ele tem que expandir a sua rede a partir daqui e por isso vai ter que colocar esta sua casa aqui. No entanto, como tu vês, para colocar aqui tem um custo de 2 moedas. Ora, o jogador só tem uma moeda, pelo que vai utilizar aquela ação que eu te falei no início, que é transformar um trabalhador numa moeda e assim já consegue ter as 2 moedas para colocar aqui o edifício. E neste momento já tem 2 edifícios numa cidade cinzenta, o que lhe permite completar este contrato e uma vez que ele realizou a ação de jogar uma peça aqui, ele tem direito a completar um contrato. Então ele vai utilizar essa mesma ação que tem para completar este contrato aqui e vai colocar aqui, agora tem direito a desenvolver uma tecnologia de nível 1. E ele vai desenvolver esta tecnologia aqui, que permite sempre que consegue abastecer com energia um dos seus edifícios, um edifício neutro, recebe uma moeda. E agora o turno deste jogador está terminado e é a vez do próximo jogador. Chegou a vez do jogador azul jogar novamente e ele vai decidir utilizar uma das suas fichas para construir uma linha de comboio. No entanto, há uma ficha que ele à partida não pode colocar, que é esta aqui, que eu já vou explicar como é que ela funciona mais adentro do jogo. E ela distingue-se das outras peças, porque no seu verso
tem inscrito o tipo de experiência que o jogador escolheu no início da partida e as outras têm uma linha de comboio. Por isso, vamos ver qual é que o jogador vai decidir escolher entre estas que sobram. Como vocês veem, as cidades têm diferentes cores e estas cores são importantes quando vocês decidem colocar uma das vossas fichas para a construção de uma linha férrea. Cada ficha de ação tem no seu topo e no seu fundo uma determinada cor. Ora, se vocês ao colocarem esta ficha para a construção de uma linha férrea conseguirem fazer coincidir uma ou as duas cores, vocês vão ter direito a realizar uma ou as duas ações respectivamente. Para realizar esta ação, o jogador tem obrigatoriamente que ter um trabalhador para colocar em cima da peça para simbolizar que aquela linha lhe pertence. Então, numa tentativa de expandir a sua rede, ele vai colocar esta sua peça aqui e vai colocar em cima o seu trabalhador. Como eu já te disse, não precisas de construir a linha férrea dentro da tua rede, já que ela serve precisamente para isso, a expandir a tua rede. E agora, e até ao fim do jogo, estas duas cidades passam a fazer parte da rede do jogador azul. Outro ponto interessante é que, como tu vês, o jogador conseguiu fazer coincidir as duas cores da sua peça, a de topo e a de fundo, com estas duas cidades, pelo que vai ter direito a realizar estas duas ações. A ação de baixo é muito simples, consiste em avançar uma casa na sua linha do dinheiro, e ele avança esta casa aqui, e a outra ação permite ao jogador ir buscar um contrato para si. Para isso, tem que se dirigir a esta secção aqui do tabuleiro de jogo. Como tu vês, existem duas secções de contratos, esta da parte de cima que tem contratos cinzentos e dourados, e esta aqui que tem contratos roxos. Os contratos roxos nunca podem ser retirados, no entanto, o jogador pode tentar completá-los na mesma, e assim que um jogador consiga completá-los, deve retirar para a sua área de jogo e receber o seu respectivo benefício. Na parte de cima, o jogador pode escolher retirar o contrato que bem desejar, tendo sempre em mente que os contratos cinzentos são mais fáceis de alcançar e os contratos amarelos mais difíceis. E uma vez que o jogador já construiu um edifício urbano, ele vai decidir retirar este objetivo, já que para alcançá-lo só precisa construir mais um edifício deste tipo. E agora ele tem que colocar este seu contrato num dos espaços ali na lateral do seu tabuleiro. Cada um daqueles espaços tem indicado um benefício que o jogador recebe imediatamente após a colocação do seu contrato. O jogador decide colocar na parte mais acima e receber duas moedas. Vai então buscar o benefício. E algo muito importante relativamente aos contratos é que os contratos, assim que são alocados naquela zona, não podem ser retirados a não ser que sejam completados. Depois de retirares o contrato, deves repor seguindo a indicação que está aqui no tabuleiro. Neste caso, estes dois espaços podem ser repostos com contratos cinzentos e quando não houver os cinzentos, começas a repor amarelos, mas, no entanto, quando retiras estes daqui, só podes repor com amarelos. Neste caso, vamos repor colocando um cinzento. Neste momento, o jogador já conseguiu realizar as duas ações e, como tu vês, esta linha só tem um espaço pelo que está completa. Assim que uma linha está completa, deves voltar esta peça para o outro lado e deixar lá o trabalhador em cima da mesma. No caso de a linha ter mais do que dois espaços, existe uma pontuação para os jogadores que participaram na construção dessa mesma linha, que eu vou-te explicar agora. A pontuação das linhas está indicada no canto inferior direito do tabuleiro. Por isso, dirige-te ao manual para consultares a pontuação específica para o teu número de jogadores. Como tu estás a ver aqui, se a linha tiver 2 de comprimento, vais fazer a seguinte pontuação. Por cada trabalhador que tenhas na construção dessa mesma linha, vais avançar 2 casas na tabela de pontuação que está no teu tabuleiro, que é esta tabela aqui. Para ficar mais claro, vamos montar nesta linha um exemplo. Vamos supor que o jogador vermelho tinha completado esta linha e que conseguiu ser ele a construir os 2 bocados, pelo que iria avançar 4 pontos aqui nesta sua tabela. No entanto, se tivéssemos este cenário aqui, o jogador vermelho só avançaria 2 pontos e o jogador azul avançaria outros 2. É vez do jogador vermelho e ele vai decidir jogar uma ficha e vai colocar esta peça aqui. Esta peça é comum a todos os jogadores e o que ela permite é que o jogador execute uma ação à sua escolha com o desconto de uma moeda. Então aquilo que o jogador vai fazer é ir buscar mais peças de ação. Este jogador tem o desconto de uma moeda, ele também não tem mais dinheiro para gastar, por isso ele vai escolher esta peça aqui. Agora vamos deslizar tudo para esta casa e vamos repor. O turno deste jogador está terminado e agora é a vez do jogador azul. É a vez deste jogador e ele vai querer utilizar esta sua ficha para construir uma linha férrea. E este jogador vai utilizar esta ficha para colocar aqui e vai colocar um trabalhador ali em cima. E como tu vês, neste momento ele só conseguiu fazer coincidir esta cor com esta cidade aqui, pelo que vai ter direito a efetuar esta ação
mas não a que está na parte inferior. E a ação que está em cima é a ação de energizar, que é aquela que eu te vou explicar já de seguida. A primeira coisa que tu vais fazer quando estás a fazer a ação de energizar é selecionar qual a usina que tu queres utilizar. Neste caso, e como é óbvio, vamos selecionar esta usina aqui. Depois tens que garantir que consegues fazer o transporte da matéria-prima para esta usina. E neste jogo tu tens dois recursos que podes transportar para as usinas, que são o carvão e o urânio. O urânio só pode ser transferido para usinas que consigam transformá-lo em energia, que é o caso desta usina aqui, que tem este marcador, e as restantes somente conseguem receber para já carvão, à exceção desta que só recebe carvão durante o jogo todo. Então, como é óbvio, eu tenho que garantir o transporte de carvão para esta usina aqui. O carvão vem destas minas aqui ou desta mina aqui. E para isso tu tens que ter ligação a essas minas. Como tu vês, esta mina está ligada por esta linha aqui e por esta linha que acabamos de construir. Então nós conseguimos abastecer esta usina com carvão. E agora temos de verificar qual é que é o edifício que nós queremos energizar. Neste caso nós podemos energizar 2 edifícios e nós podemos energizar 2 edifícios, que é este edifício aqui e este nosso edifício aqui. E para nós podermos energizar com sucesso, nós temos que garantir que a usina consegue transportar essa energia que produziu através das linhas férreas. Por isso tem que haver uma ligação entre a usina e entre os edifícios. Ou seja, no total nós temos que garantir que as fontes de energia conseguem ser transportadas para a usina e que da usina conseguem ser transportadas para os edifícios. Ora, como este edifício está nesta cidade, consegue ser transportada pela usina, e agora aqui também porque construímos ali uma linha que permite com que a energia seja transportada para este edifício e por isso vamos optar por abastecer energeticamente este edifício aqui. Para produzir energia nós precisamos de recursos. Neste jogo temos 2 recursos, o carvão e o urânio. Ora, como esta usina só produz energia a partir do carvão, vamos ter que importar o carvão. E vamos importá-lo a partir desta mina. Cada carvão tem o custo de 1, e assim que um jogador compra um carvão, deve virar esta peça para o outro lado e vai encarecê-lo. Agora, quando isto der a volta, este carvão já custa 2, e quando alguém comprar este carvão que custa 2, vai retirar esta peça e ele passa a valer 3 até ao fim da partida. Mas nós, como construímos esta turbina, nós temos a habilidade desta mesma turbina que nos permite um desconto de 1 quando estamos a energizar na compra de um carvão. Por isso, podemos comprar 2 carvões e este fica ao preço de 0 e o outro fica ao preço de 1, que é o que está aqui listado. Apesar dele não nos ter custado nada, vamos encarecê-lo na mesma. E agora, cada carvão produz 1 de energia. Nós precisamos de 2 para conseguir abastecer. Conseguimos comprar os 2 carvões, pelo que conseguimos fazer o transporte do carvão para a usina, produzir a energia e transportá-la de volta para o edifício, e assim conseguimos abastecer energeticamente este edifício. Quando isto acontece, viras então o edifício para o lado energizado e recebes agora os benefícios que estão inscritos no mesmo. Neste caso, vamos receber 2 estrelas, um trabalhador, e vamos avançar uma casa na tabela de trabalhadores no nosso tabuleiro individual. Ou seja, avançamos para aqui. E como conseguimos completar esta linha, vamos voltá-la para o outro lado e deixar lá o nosso trabalhador e completamos assim esta linha. Agora é a vez do jogador vermelho, ele vai colocar esta peça aqui, vai jogar esta ficha de ação e vai avançar 2 aqui nesta parte da tabela e vai avançar 2 aqui na parte dos trabalhadores. Neste momento ele não tem contratos para completar, por isso o seu turno está terminado e é a vez do jogador azul. O jogador azul vai decidir construir uma ferrovia utilizando esta ficha aqui. Como ele tem um trabalhador, ele ainda pode executar esta ação. E ele vai colocar esta ficha aqui, vai colocar aqui um dos seus trabalhadores. Como tu consegues ver, ele fez coincidir as duas cores, pelo que ele vai receber 2 estrelas da parte da ação de cima e vai ter direito a energizar pela ação em baixo. Novamente, ele vai decidir utilizar esta usina para energizar. Como ele tem o desconto de 1, ele vai utilizar o mesmo esquema aqui nesta mina e vai importar 2 carvões, pagando somente uma moeda, e agora vai abastecer este seu edifício aqui, que já consegue produzir 2 de energia por causa do carvão que importou, e agora vira para o lado de energizado. Este seu edifício aqui dá-lhe mais 2 estrelas, permite avançar 1 na tabela dos trabalhadores e no fim da partida dá-lhe 1 ponto de vitória. Avança 1 aqui nesta tabela,
esta ação de energizar está completa e agora também esta linha está completa. Agora voltamos esta peça para o outro lado e agora, como tu vês, esta cidade passou a fazer parte aqui da linha do jogador azul. Em vez do jogador aqui, ele vai jogar esta peça e fazer esta ação. Ele poderia pagar uma moeda para avançar qualquer marcador aqui nesta sua tabela, mas ele não tem dinheiro, por isso não pode fazer esta ação. Vai só fazer a ação em baixo, que é ir buscar um contrato. E este contrato aqui precisa ter 4 cidades ligadas, aqui precisa de 7, aqui precisa ter 3 edifícios deste tipo construídos e aqui precisa de fazer a construção de um qualquer edifício em Praha. Este parece ser o mais fácil. Ele vai retirar este edifício e vai adicionar ao seu tabuleiro. E ele vai colocar aqui e vai receber 2 estrelas. Por fim, vamos repor. E o turno do jogador vermelho está completo e é a vez do jogador azul. É a vez do jogador azul, ele vai decidir recarregar. Quando tu fazes a ação de recarregar, existem 4 passos que tu vais executar. E por esta ordem. O primeiro é, tu vais receber dinheiro, trabalhadores e pontos de vitória, que é igual ao valor que se encontra ao lado esquerdo dos respectivos marcadores e que se encontram por baixo da ficha de ação. Significa, neste caso, que como eu coloquei uma ficha de ação na segunda casa, eu vou poder receber estes 3 trabalhadores, por exemplo. Se eu não tivesse colocado esta ficha de ação, como tu vês, a coluna que tinha sido utilizada tinha sido esta, o que corresponde ao número 2. Por isso, é muito importante utilizar estes espaços de ação. Ora, neste caso, este jogador vai receber 5 moedas, 3 trabalhadores e 0 pontos de vitória. Depois do jogador ter recebido os recursos, vai colocar o seu marcador de estrela na tabela de objetivos finais. Relativamente a estas tabelas, aqui existe um aspecto muito importante. É que vocês veem que, à medida que vão avançando em certas casas, ela vai começar a transformar-se em pontos de vitória. Por isso, quando vocês fizerem a ação de recarga, além do recurso inscrito ali, vocês vão também receber os pontos de vitória. E algo também interessante é que, quando vocês chegarem aqui ao fim de uma das tabelas, se vocês precisarem de avançar, em vez de avançarem, vocês vão receber um ponto de vitória. E também, se vocês conseguirem colocar os vossos marcadores algures nesta linha aqui, no fim da partida, vocês vão receber, por cada um dos marcadores que esteja nestas colunas, 3, 6 ou 10 pontos de vitória. E agora o jogador retira um dos seus marcadores e agora a colocação deste seu marcador vai ser consoante o número de estrelas que o jogador tenha conseguido angariar até então. Neste caso, o jogador azul conseguiu angariar um total de 6 estrelas, significa que ele pode colocar do 6 para baixo. Ele coloca o seu marcador no 6 e descarta todas as suas fichas de estrela. De lembrar que se o jogador não tiver qualquer estrela, pode colocar o seu marcador aqui na casa 0 e recebe de imediato mais um trabalhador e 2 moedas. No entanto, por cada estrela que tenha aqui na casa 0 no fim da partida, vai receber menos 3 pontos de vitória. Uma vez que o jogador azul foi o primeiro a colocar aqui um dos seus marcadores e uma vez que ainda temos aqui o token de energia nuclear disponível, ele vai ter a oportunidade de transformar uma das usinas de carvão em usina nuclear. Para isso ele retira este marcador daqui e agora vai escolher uma das usinas que ainda não estejam transformadas em usina nuclear, à exceção desta aqui, para colocar este marcador. Uma vez que o jogador já colocou aqui uma turbina, que é importante para que se possa utilizar a energia nuclear, ele vai colocar este marcador aqui. Cada usina tem indicado também um benefício que o jogador, ao transformar essa energia em usina nuclear, recebe de imediato. Neste caso, este jogador azul vai receber mais um trabalhador. Por fim, o jogador retira todas as fichas de ação que colocou na parte superior do seu tabuleiro e devolve-as à sua mão. Está assim terminada a ação de recarregar por parte do jogador azul. É vez do jogador vermelho, ele vai decidir fazer a ação de recarregar novamente. E a primeira fase é então receber o income, aqui da sua trilha de moedas, trabalhadores e pontos de vitória. Só que, como tu vês, o jogador utilizou até aqui o seu local de fichas de ação. No entanto, como ele não tem marcadores aqui, o que vai ser contabilizado será esta ficha aqui para os trabalhadores, e esta ficha aqui para as moedas, e esta aqui para os pontos de vitória. Então, na verdade, este jogador vai receber 5 moedas, vai receber 3 trabalhadores e ainda vai avançar 2 na tabela de pontuação. 1, 2. Agora vai fazer a colocação do seu marcador de estrela
ele só recebeu 2 estrelas, o que significa que vai ter que colocar a sua estrela aqui e descartar as estrelas. E por fim, receber de novo todas as fichas de ação que utilizou. E agora o seu turno está terminado e é a vez do próximo jogador. No entanto, antes de avançar para o turno do jogador azul, como vocês veem aqui, existe aqui um espaço que ficou vazio, ou seja, os 2 jogadores já colocaram um dos seus marcadores de estrela. E quando isso acontece, vocês veem esta secção aqui. E o que é que isto nos diz? Diz-nos que o jogador que na altura, quando um destes espaços se esvazia, tiver a sua estrela mais à frente nesta tabela, vai receber 6 pontos e o segundo jogador vai receber 2 pontos. Então, neste caso, o jogador azul tem o seu marcador na casa 6, pelo que vai receber 6 pontos, e o jogador vermelho vai receber 2 pontos. E agora sim é a vez do jogador azul. Agora é a vez do jogador azul e ele vai construir uma linha férrea utilizando esta ficha de ação. Ele vai construir esta linha férrea aqui, vai colocar aqui um dos seus trabalhadores. Como vocês veem, só esta cor é coincide, por isso ele vai ter direito a fazer a ação de industrializar. E ao fazer a ação de industrializar, ele vai querer construir uma mina e vai construir esta aqui. E como vocês veem, esta mina custa um trabalhador, que o jogador vai ter de pagar de imediato. E além disso, o jogador vai ainda, por construir o par de turbina com as minas, vai receber de imediato um ponto de vitória. Mas antes vamos construir a mina, e as minas, como eu já vos referi, têm que ser construídas na rede do jogador. E como o jogador conseguiu construir uma rede até aqui, ele pode construir aqui a sua mina. E é isso que ele vai fazer, ele vai colocar aqui a sua mina. E quando o jogador constrói uma mina, ele vai de imediato receber urânio. E quanto de urânio é que o jogador vai receber? Vai receber 1 por cada mina que já tenha construído. Neste caso o jogador só construiu uma, por isso para já tem direito a 1 cubo de urânio. E mais bónus que possam ser dados pelos locais ou pelas tecnologias. Neste caso o jogador construiu uma tecnologia que sempre que faz esta ação de construir minas ou de turbinas recebe 1 urânio adicional. E este espaço aqui ainda tem mais um símbolo de mais urânio, significa que no total este jogador vai receber 3 urânios que coloca aqui. Sempre que o jogador não tenha minas onde possa colocar o urânio que acaba de receber, esse urânio vai ser desperdiçado. Ou então o jogador pode trocar esse urânio por trabalhadores. E agora recebe 1 ponto por ter construído o par da turbina e da mina. E para finalizar, como esta linha está construída, vira esta peça para o outro lado e coloca aqui o seu trabalhador. É a vez deste jogador aqui, ele vai decidir utilizar esta ficha de ação que lhe permite avançar um espaço e agora vai energizar. Ele vai decidir energizar este seu edifício e para isso vai utilizar esta usina. Ele precisa de fazer o transporte de um total de 3 carvões, já que ele não tem minas e nem tem urânio. Ele tem o desconto de 1 moeda por ter construído esta turbina, que é o benefício desta turbina. Ele iria ter que pagar 6 moedas. Como ele tem o desconto de 1, ele só tem que pagar 5 e remover isto do tabuleiro de jogo. Consegue fazer o transporte para esta usina consegue abastecer esta indústria, que requer 3 de energia, está feito o abastecimento e vira agora para o outro lado, recebe 3 estrelas, avança 1 na tabela das moedas e vai receber 2 pontos no fim da partida. E o turno do jogador vermelho está terminado e é a vez do jogador azul. O jogador azul vai utilizar esta ficha de ação e vai industrializar primeiro e depois vai urbanizar. Para industrializar, ele quer construir esta turbina, por isso ele paga 2 trabalhadores e retira esta turbina daqui. E uma vez que esta cidade já faz parte da sua rede, ele vai construir a turbina aqui. E a segunda ação é urbanizar. E uma vez que ele tem este objetivo aqui de construir 2 edifícios deste tipo, ele vai decidir construir este edifício aqui. E esta ação de urbanizar tem o desconto de 1 moeda, pelo que em vez de pagar as 3 moedas, ele só vai pagar 2. Por isso ele entrega estas 5 e recebe 3 moedas de volta. E agora vai construir este seu edifício, neste caso vai construir aqui. Uma vez que esta cidade já faz parte da sua rede. E uma vez que conseguiu completar 2 edifícios deste tipo, ele consegue completar este objetivo e tem direito a completá-lo, já que colocou aqui esta ficha. E esta ficha dá-lhe direito a fazer a desenvolver uma tecnologia de nível 1. Ele vai desenvolver esta tecnologia aqui, em que lhe dá uma moeda sempre que conseguir abastecer com sucesso uma das suas casas ou um edifício neutro. O seu turno está terminado e é a vez do próximo jogador, que é o jogador vermelho. É a vez do jogador vermelho e ele vai decidir jogar esta peça aqui
e vai avançar então 2 aqui na tabela dos pontos de vitória e 2 aqui no número de trabalhadores. Neste momento o turno deste jogador terminado é a vez do jogador azul. O jogador azul vai decidir jogar esta peça aqui, como tal vai ter o desconto de uma moeda numa das ações e o jogador vai decidir energizar. Então o jogador azul vai decidir energizar e vai escolher esta usina que consegue produzir energia através de urânio para suprir as necessidades energéticas deste edifício aqui. E para que seja possível fabricar energia a partir do urânio, temos que conseguir fazer o urânio chegar até essa usina através das linhas férreas. Então nós temos esta mina aqui e conseguimos fazer o transporte até esta usina aqui. E da mesma forma também conseguimos garantir que esta usina está ligada a este edifício aqui. Então este edifício precisa de 4 de energia. Cada urânio produz 2 de energia e para suprir as necessidades deste edifício precisamos de 2 cubos de urânio. Então, por defeito, nós conseguimos sempre transportar um cubo de urânio. Mais um por cada turbina que esteja construída adjacente a esta usina. Ou seja, significa que neste caso conseguimos transportar no máximo 3 cubos de urânio. No entanto, nós precisamos somente de 2 cubos, por isso vamos só transportar 2 cubos aqui para esta usina. Um cubo que é por defeito e outro porque utilizamos uma das nossas turbinas. E conseguimos produzir assim os 4 de energia. No caso de não termos a nossa turbina, nós poderíamos na mesma utilizar a turbina do adversário. No entanto, teríamos que lhe pagar uma moeda. Entregamos então os cubos à reserva geral e conseguimos produzir os 4 de energia e conseguimos agora abastecer energeticamente este edifício. Viramos-lo para o outro lado, recebemos 4 estrelas, vamos receber 3 pontos de vitória no fim da partida e vamos avançar 2 na nossa tabela de trabalhadores. Neste momento o jogador azul não tem qualquer contato para completar, por isso o seu turno está terminado. E neste momento eu acho que já posso parar aqui um bocadinho a gameplay, já que vocês já perceberam como é que o jogo funciona, vou só explicar-vos como é que funciona a pontuação final. Como já vos referi, o jogo termina no caso de uma partida para 2 jogadores, assim que 3 marcadores tenham sido colocados nas casas que são indicadas, que eu já expliquei no início do vídeo. Assim que isso acontece, é indicativo que o fim do jogo foi despletado. Termina-se essa ronda e depois procede-se ainda a uma última ronda final e depois avança-se para a pontuação final. Que é isso que eu vou passar a explicar de seguida. Antes de avançar para a pontuação final, cada jogador vai ter agora uma última chance de gastar as estrelas que ainda tenha na sua posse para colocar um dos marcadores de estrela que ainda não tenha colocado. A colocação destes marcadores de estrela não vai despletar a pontuação do King's Day. E depois disto, avanças para a pontuação final. A pontuação final, além dos pontos que tu arrecadaste ao longo da partida, vamos agora fazer a pontuação dos objetivos de fim de jogo. Como tu vês aqui, a tabela onde estão os objetivos de fim de jogo tem aqui umas linhas a tracejado. O que significa que este objetivo vai ser pontuado dentro deste limite, este objetivo vai ser pontuado dentro deste limite e assim sucessivamente. E este objetivo vais pontuar tantas vezes quanto o número de estrelas que tenhas dentro deste limite e no multiplicador em que ele se encontra. Vamos tornar então isto mais prático. Este objetivo aqui diz-me que por cada 2 linhas de comboio que eu tenha construído, eu irei receber 1 ponto. Vamos supor que eu tinha construído 4 e iria receber 2 pontos a multiplicar pelo sítio onde se encontram as minhas estrelas e a quantidade delas. Ora, neste caso eu só tenho uma estrela, significa que eu iria ter 2 pontos vezes 2, 4 pontos. No entanto, se eu tivesse esta mesma estrela aqui só tenho um multiplicador de vezes 1, o que significa que iria ter 2 pontos vezes 1, 2 pontos. No entanto, se eu tivesse 2 estrelas aqui, o multiplicador passava a ser 4, já que esta estrela iria pontuar como vezes 2 e esta também. Ou seja, seriam 2 pontos vezes 4, que daria 8 pontos. E o mesmo é válido para todos os objetivos. Fazes a pontuação desta forma para todos os objetivos e adicionas à tua pontuação final. Agora, por cada estrela que o jogador tenha aqui, vai perder 3 pontos. É esta pontuação, se o jogador tiver conseguido desenvolver alguma tecnologia que tenha uma forma de pontuação, deve agora também pontuá-la. Depois de pontuar as tecnologias que lhe dão pontuação, o jogador vai ainda receber 1 ponto de vitória por cada 2 urânios que tenha nas suas minas, 1 ponto de vitória por cada 2 trabalhadores e 1 ponto de vitória por cada 5 moedas. O jogador adiciona agora os pontos dados pelos edifícios que conseguiu energizar. Não esquecer que os edifícios energizados em Praga valem a dobrar. E por fim vão receber os pontos, dependendo do sítio onde têm os seus marcadores,
das suas tabelas que se encontram no seu tabuleiro de jogador. Neste caso seria 3, 6 e 3. Este foi então o meu vídeo a ensinar este núcleo. De lembrar que este jogo tem também um modo solo, mas eu deixo para que vocês explorem por vocês mesmos. Já sabem, da minha parte é tudo. Até um próximo vídeo e joguem muito!